Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de conhecimento oferecida pela Kids Corp. Hoje nós vamos falar sobre o vínculo das crianças e o dos brinquedos. Todos os dados que nós vamos apresentar são advindos da nossa plataforma de Insights, o Ask Kids. Meu nome é Kátia Moura, sou da área de Insights e junto com a Naira de Andrade, da área de produto, vamos apresentar alguns aprendizados. Então vamos lá para a nossa agenda. Então, brincar com brinquedos, que é uma das atividades principais do tempo livre das crianças, o vínculo com as marcas, a exploração e descoberta de novos brinquedos, a compra de brinquedos e alguns aprendizados e oportunidades. Então, vamos lá. Como que as crianças e adolescentes brincam? Então, brincar com brinquedos é uma das atividades principais e fontes de entretenimento das crianças, né? No Brasil, 56% das crianças entre 3 e 14 anos brincam com brinquedos. Então, pensando no tempo livre, né, dessas crianças de 3 a 14 anos, o que elas fazem? Elas veem YouTube Kids, jogam videogame, brincam com brinquedos, às vezes tem séries ou filmes e desenham. E a atividade de brincar, especificamente? A atividade de brincar, ela varia à medida que as crianças vão crescendo, então, ela é maior enquanto elas são menores, e o comportamento é igual entre meninos e meninas. E à medida que as crianças vão crescendo, essa curva começa a diminuir. Então, nós vemos que, então, a partir dos 9 anos, a brincadeira de brincar com brinquedos, ela começa a diminuir à medida que a atividade de jogar videogame começa a aumentar. E então, mapeando um pouco os tipos de brinquedos que se destacam entre meninos e meninas e entre as idades. Entre as meninas, a gente vê um destaque, brinquedos macios, tipo bichinhos de pelúcia, ou giz de cera, pinturas, lápis, bonecos articulados, blocos tipo Lego, e entre os meninos, mais veículos de brinquedos, artigos esportivos. À medida que essas crianças crescem, né, então entre os meninos nós temos jogos de tabuleiro se destacando, e finalmente produtos eletrônicos com igual importância entre meninos e meninas, né, à medida que eles estão aqui entrando na pré-adolescência. E os brinquedos mais brincados aqui? Bom, em média, essas crianças brincam com quatro tipos de brinquedos, né? Entre os meninos, o destaque são os brinquedos de construção, blocos, né? Tipo Lego. E entre as meninas, o destaque, então, está sobre brinquedos macios, bichos de pelúcia, bonecos de pano, e a questão mais lúdica de giz de cera, pintura e tintas para pintar. Quando nós vemos os brinquedos por idade, vemos que os brinquedos de construção, os blocos, acompanham o crescimento das crianças ao longo dos anos, mas, como nós vimos anteriormente, a questão dos brinquedos eletrônicos, ela vai se destacando à medida que eles crescem. Então, com 3 a 5 anos, ele está embaixo do ranking. De 6 a 10 anos, já começa a ganhar espaço, né? E entre 11 e 14 anos, já está no top das atividades das crianças. E explorando um pouco mais a questão dos brinquedos e dos adolescentes, nós perguntamos a eles, então, se vocês colecionam algum tipo de brinquedo, para verificar se essa relação com os brinquedos pode se estender um pouco mais até os 18 anos. Então, nós perguntamos, vocês colecionam algum tipo de brinquedo? E nós vemos que 30% dos teens colecionam algum tipo de brinquedo. E como que é esse tipo de coleção? Nós temos os colecionadores passivos, então, que eles colecionam alguns itens de brinquedos que eles já possuem há algum tempo, ou os colecionadores ativos, que eles colecionam brinquedos que eles já tinham quando pequenos e continuam, então, essa brincadeira de colecionar. Esse hábito, ele é mais comum entre os meninos, né,
tanto de 3 a 15 anos, como entre meninos de 16 a 18 anos. E quais são, então, esses brinquedos mais colecionáveis? Principalmente veículos e bonecos articulados. Então, agora nós vamos falar um pouco mais da relação das crianças e as marcas. Naya. Obrigada, Kátia. Então, pessoal, como a Kátia explicou até o momento, a gente viu mais em relação ao comportamento das crianças e as atividades que ela tem com as brincadeiras e os brinquedos juntos. Agora a gente vai falar da relação deles com as marcas, porque eles não só brincam com brinquedos, como eles estão ligados a marcas desde cedo. Ou seja, eles sabem o que eles querem, eles sabem especificamente as marcas que eles procuram e dentro dos produtos que eles estão pedindo. E aqui, nesse slide, a gente separou em 3 faixas etárias os tipos de marcas preferidas das crianças. Então, como vocês podem ver, o primeiro lugar, dos 3 aos 14 anos, as marcas de entretenimento são as preferidas, são as que eles mais gostam de usar e eles têm bastante conhecimento. Em segundo lugar, ali, quando eles são mais novos, dos 3 aos 5 anos, são as marcas de brinquedos. Dos 6 aos 10 já muda para games, e depois, quando eles são dos 11 aos 14, perdão, entra na parte de calçados, porque também aí já entra uma parte mais de identidade, enfim. Depois, em terceiro lugar, dos 3 aos 10 anos, as marcas de alimentos e bebidas são as preferidas, são as que eles mais conhecem. E entre os 11 a 14 anos, games já entra ali como uma das melhores, mais citadas entre eles. Então, nós perguntamos quais são as marcas preferidas de brinquedos deles. E as top of mind são essas que a gente listou. Dos 11 aos 14, a Estrela, ela é muito mencionada, ela tem um peso bem significativo na lista, de 30% entre todas as marcas. Em segundo lugar fica Lego, principalmente mencionado entre os meninos, com 21%. E Mattel e Hot Wheels empatam ali com 11%, mas uma observação é que a classe mais alta que fala sobre Mattel, que tem os brinquedos preferidos ali dessa marca. E uma observação é que quanto mais velhas crianças, maior vai ter a lembrança de marca. Então, como eu tinha falado antes, elas não só estão à procura de um brinquedo, mas elas estão à procura de um brinquedo específico, de uma marca específica. Eu não quero só uma boneca, eu quero a boneca tal, de tal marca. Eu quero o carrinho tal, de tal marca. Então, 2 em cada 10 crianças mencionam a marca do brinquedo que elas querem. E dentro disso, a gente levantou também um top 3 de quais são os brinquedos que elas mais mencionam as marcas. No caso, em primeiro lugar, são os blocos, provavelmente Lego, como a gente viu no slide anterior das listas. Em segundo lugar, brinquedos macios, que são bichinhos de pelúcias, como a Kátia bem citou, é bastante procurado entre as meninas, ali os preferidos. Em terceiro lugar, veículos de brinquedos. Então, eles descobrem, exploram e constroem sua lista de desejo a partir dos conteúdos que eles consomem. Os conteúdos, todas as coisas que eles veem, assistem no meio online ou até offline também, são fontes de inspiração para eles. Então, nós fizemos uma lista dos brinquedos que são desejados, mas que eles ainda não possuem. Nessa primeira coluna, tem os brinquedos que eles já possuem e costumam brincar, como os blocos, bonecos articulados, de cera e por aí vai. E do outro lado, na outra coluna, temos os brinquedos que eles gostariam de ter. E a gente destacou os brinquedos que eles mencionam que gostariam de possuir, mas não estão na lista de nenhum dos que eles brincam. Por exemplo, fábrica de slime, de colares, de sorvetes, que é o primeiro lugar, são esses brinquedos mais artesanais, mais de brincar mesmo produzir, né, fazer com a mão, são coisas que eles gostariam muito de ter. Brinquedos ao ar livre, brinquedos criativos e científicos e didáticos, então aí também já entra no que eles aprendem na escola e gostariam de aplicar em brincadeiras e até possivelmente uma futura profissão, coisas que inspiram eles mais para frente. E fantasias, quero ser uma princesa, quero ser um super-herói, e aqui a gente já entra até numa seara da importância das licenças, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente.
Então, de onde vem essa inspiração, né? 79% das crianças entrevistadas viram seu anúncio favorito em algum meio online. E não só é qualquer anúncio, eles têm os anúncios favoritos, e como a Kátia falou bem lá no começo sobre as atividades deles, YouTube é uma das principais que eles fazem em seu tempo livre, e aí a gente vê que também aqui está em primeiro lugar, onde eles viram como a importância da mídia digital impacta na intenção de compra, né? E depois a gente tem alguns meios, outros canais que são offline, como TV aberta, TV a cabo, ou na rua, mas também a presença muito forte de redes sociais e de aplicativos. A gente também tem um webinar que é em relação à América Latina, a mesma pesquisa, o mesmo assunto, e a gente vê como que o Brasil ele se diferencia do resto dos outros países da América Latina, porque se vocês assistirem a outro webinar, vocês vão ver que os meios offline, eles são um pouco mais relevantes, né, nessa questão, nessa pergunta, mas aqui a gente vê que o online é realmente muito forte. E a partir disso, o que acontece? O que eles fazem depois que eles veem um anúncio? 63% deles compram ou pedem a compra do produto que eles viram anunciado. Então, é um peso muito grande, né? Mais de 50%, mais da metade dos que viram o anúncio pedem para comprar aquele produto que eles viram. E aí, a gente tem a importância das licenças, como eu tinha falado antes, que são filmes e séries e videogames, são grandes inspirações para eles comprarem algum artigo. Então, 71% comprou algum artigo relacionado a um filme ou uma série que eles viram, e 55% algum artigo relacionado ao videogame que jogou. E quais são esses artigos? Brinquedos, principalmente, e roupas também. E aqui a gente trouxe quais são os personagens favoritos, dividido entre meninos e meninas, e as idades também, as faixas etárias, como que a gente vai vendo esse desenvolvimento ao longo da idade deles. Então, quando eles são mais novos, nesse caso os meninos, eles gostam de animais que falam e também um pouco de super-heróis. Então, a gente tem a Patrulha Canina, os Minions, que não é literalmente um animal, mas também não é um ser humano, entra naquela coisa do lúdico, né? Temos o Hulk e o Homem-Aranha como heróis. Aí, quando eles crescem um pouco mais, ali, em média 6 a 8 anos, surgem os bonecos de ação, que são Goku, o Naruto, entra muito a questão da cultura de anime, né, que eles gostam muito de aventura, também entra o Sonic e o Spider-Man continua lá. E aí, quando eles entram na pré-adolescência, para adolescência, os bonecos de ação se mantêm e também surge o Iron Man como super-herói. Então, Homem-Aranha, Goku e Naruto continuam ali. E a gente percebe que o Homem-Aranha é um dos personagens preferidos, independente da idade. Ele está acompanhando as crianças desde muito novas até elas serem mais adolescentes. E aí, entre as meninas, a gente vê uma coisa muito parecida. Quando elas são mais novas, elas gostam dos animais que falam e também de princesas. Então, tem a Peppa Pig, Macho Urso, a Elsa e a Barbie como uma característica mais feminina, digamos assim. Então, quando elas crescem, elas esquecem os animais que falam e também surge um pouco mais de interesse por ação, por aventura. Então, vem aí a Mulher Maravilha e o Naruto também. E a Elsa e a Barbie continuam. E depois, quando elas são adolescentes ou pré-adolescentes, Harry Potter e Bob Esponja entram nesse hall, mas Barbie e Elsa continuam sendo as preferidas. E aí agora a Kátia volta para falar um pouco mais sobre como que é feito, como é o protagonismo das crianças na hora das compras. Obrigada, Nai. Então, agora vamos falar como que essas crianças compram os brinquedos. Bom, eles sabem o que querem e conseguem o que querem, né? 85% dos brinquedos comprados pelos pais no último mês foram pedidos pelos seus filhos. E essa criança, ela está presente em 70% dos momentos de compra, principalmente quando é um canal offline e as crianças com mais de 6 anos.
E essas crianças participam de 85% das decisões de compra, né? 46% decide sozinha, ou 39% decidem junto com os pais, e apenas 15% dos pais decidem a compra dos brinquedos sozinhos. E como acontece essa compra? Essa compra desse brinquedo, ela é principalmente num canal offline, e o canal específico, com maior destaque são as lojas de brinquedo, e quando ela acontece online, essa compra, que é em 31% dos casos, ela acontece num marketplace, como o Mercado Livre ou Amazon. E como que é essa compra? Essa compra, ela é principalmente uma compra planejada. 59% dos casos dessa compra, ela é planejada, e 41% foi uma compra espontânea, ou seja, o pai foi comprar alguma coisa e acabou comprando um brinquedo. Porém, esse tipo de compra, ela é planejada principalmente quando ela é uma compra online. Nós temos 77% de compras planejadas quando o canal é online. Quando o canal é offline, né, então nós temos aqui uma paridade entre planejada e espontânea. E quais são as principais lojas, as lojas favoritas? Quando acontece a compra offline, principalmente Americanas e Rap, e uma compra online, nós temos americanas.com, Amazon, Shopee e Mercado Livre. Então, pensando numa jornada completa de compra de brinquedos, nós temos, então, a perspectiva das crianças e dos pais. Então, na pré-compra, nós temos, assim, 87% das crianças, elas pedem um brinquedo. 18% mencionam até a marca. E como é o comportamento dos pais, então? Bom, os pais planejam essa compra em 59% dos casos. Essa compra acontece principalmente numa loja de brinquedo, numa loja que é física. Essa criança está no momento da compra em 70% dos casos. E a busca no ponto de venda, quando os pais estão procurando o brinquedo, eles procuram principalmente pelo tipo de brinquedo, e quando eles vão pedir algum auxílio, o auxílio do vendedor, ele é bem baixo, e só auxiliou em 24% dos casos, né? E os pais, então, decidiram apenas em 15% dos casos, então, trazendo, então, o protagonismo para as crianças, né, pela decisão de 85% das compras. E, finalmente, né, essa criança no pós-compra está totalmente satisfeita ao receber esse brinquedo. Então, agora nós vamos para alguns aprendizados e oportunidades. Vamos lá, Nai? Vamos lá. Obrigada, Kátia. Então, como a gente abriu esse webinar falando que brincar com brinquedos é uma diversão que muda de acordo com a idade, a Kátia bem mostrou que lá pelos 9, 10 anos, essa atividade vai decaindo um pouco, mas não quer dizer que ela deixa de ser interessante, não quer dizer que ela deixe de existir, até porque também há a coleção de brinquedos, mas a importância nesse momento é identificar as brincadeiras que as crianças jogam para oferecer produtos que sejam de acordo com a idade deles. Então, se a gente, por exemplo, mostrou a importância do licenciamento, quais são os personagens que as crianças preferem, tanto meninos quanto meninas, e por cada idade, então o desafio é fazer com que o brinquedo oferecido seja de acordo com essa idade, né? Você realmente reconheça o seu target, conheça o seu público-alvo e faça o anúncio chegar até ele. Outro ponto é que desde cedo as crianças estão ligadas às marcas de brinquedo, as reconhecem e pedem por elas. Como a gente viu, as marcas de brinquedos estão ali frente a frente com outras marcas de entretenimento, de games, até de roupas e calçados. Então, é uma coisa que a marca tem que se preocupar desde cedo de estabelecer um relacionamento ali muito próximo com a criança. Até porque, hoje em dia, a criança não está só preocupada com a qualidade do brinquedo, o que ela vai poder brincar com aquele brinquedo, mas ela também está até preocupada com
ao que a marca está associada. Se ela tem alguma ação referente à sociedade, referente ao meio ambiente, esse tipo de coisa é uma preocupação deles desde cedo. Então, como a gente sabe que eles reconhecem as marcas e pedem por elas, é importante manter esse relacionamento muito próximo para que quando elas queiram um brinquedo, façam essa associação a determinada marca. Legal. Então, pensando também na construção da lista de desejos, né? Porque ela começa no mundo online. Nós vimos que as crianças descobrem e exploram principalmente nas mídias online, no YouTube, no vídeo on demand, nos videogames, nas séries e filmes. Então, essas são as fontes de inspiração para o pedido de compra dos brinquedos. Então, qual que seria o desafio aqui da categoria? Estar presente onde eles estão, gerando atração a partir de um conteúdo que é comunicado, né, de uma forma que esta comunicação gere um pedido específico do brinquedo, e agora que nós estamos chegando no final do ano, até mesmo uma cartinha para o Papai Noel. E, finalmente, né, nós sabemos então agora que as crianças são protagonistas no momento da compra de brinquedos. Elas pedem o brinquedo que elas querem, elas estão no momento da compra e elas decidem o que comprar. Então, aqui o grande desafio de comunicação seria abordar os pais e filhos nessa jornada de compra de brinquedos, ativando desde instâncias de pré-compra, como no ponto de venda também, no momento da compra. E também interagindo numa fase pós-compra, promovendo uma satisfação das crianças com o brinquedo e até um novo desejo e vínculo com a marca. Bom, então esses foram os principais aprendizados. Então, nós ficamos por aqui. Obrigada e até a próxima sessão de conhecimento da Kids Corp.